Olá, você vai conhecer agora o navegador de mercado. Trazido pelo Cartesian e pelo Intraday, o navegador de mercado é uma ferramenta que vai auxiliar você a tomar decisões de investimento na renda variável. Os navegadores são um sistema de análise online que projeta preços com base na volatilidade. Tem como objetivo projeções para o intraday e o curto prazo. Entenda-se aqui, intraday, operações iniciadas e liquidadas no mesmo dia. Curto prazo, portanto, atravessaria um dia, podendo chegar até 30 dias para a sua liquidação. De fácil entendimento, cada preço projetado possui um rótulo, que serão explicados a seguir. O que você vê na tela é uma janela de navegação para a Itaúsa. Todas as informações constantes na tela são de fácil compreensão. Imediatamente temos a identificação do prazo de projeção intraday. Todos os preços abaixo são colocados para eventual movimento de um dia. Abaixo temos o nome do papel, o status de envio de dados, está online, está funcionando a janela, a tendência imediata do papel, o prazo e a hora em que esses dados foram disponibilizados para você. Na caixa de projeções, temos duas barras coloridas, azul e marrom, que identificam as áreas de compra e venda, azul para compra, marrom para venda. Especificamente sobre os rótulos, vamos começar falando sobre o GPP. O GPP significa ganho ou perda potencial e ele indica a distância percentual desse rótulo para a última. Aqui no caso especificamente nós temos um alvo de 10,36, que está a 7,8% da última, que é 9,61. Da mesma forma, você pode identificar a distância percentual para qualquer preço projetado, tanto na compra como na venda, independentemente do rótulo colocado. O alvo em si significa objetivo final de movimento. Toda vez que você ver a palavra alvo, significa que ele vai buscar um final de movimento. O R é um ponto de retorno. É importante observar que R não tem percentual, portanto não é de grande relevância, apesar de ser um ponto de retorno. O amplia significa alvo intermediário, tá? E a compra, que indica aonde a área de compra se inicia, no caso 9,89. Então o que você tem aqui é uma área de compra com início, meio e fim, vamos colocar dessa forma. A compra vai ser iniciada em 9,89, ela tem um alvo intermediário em 10,07, tem um ponto de retorno que pode ser testado para alcançar o alvo final de movimento em 10,36. Da mesma forma, você tem a venda. Você tem a venda, você tem o amplia, você tem o R, tem o alvo, e aqui embaixo você tem um teste A, que significa alvo a ser confirmado. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse B que está aqui, que significa balizador. O balizador nada mais é do que a fronteira entre áreas favoráveis à compra e à venda. Acima de 9,74 eu tenho uma área favorável à compra que só se confirma a partir de 9,89. Abaixo de 9,74 eu tenho uma área favorável à venda que só se confirma abaixo de 9,51. Importante ressaltar que rótulos acompanhados de percentuais são alvos em potencial. Importante também, a última tem um delay de 30 segundos e ela é apresentada na tela porque é um parâmetro para as projeções. Você jamais deverá utilizá-la para a sua tomada de decisão de investimento. Use a última do gráfico, do home broker ou da plataforma operacional que você estiver utilizando.
O que nós vamos ver agora são os principais movimentos ou operações do navegador de mercado. A primeira delas é o compra amplia. É um movimento iniciado e só mantido acima do rótulo compra e tem como objetivo o amplia. É importante você ter em mente que qualquer operação de compra ou venda só se mantém consistente se a última permanecer dentro da área de tendência. Aqui no caso desse papel Eletrobras curto prazo, o início da área de compra é 8,80, o amplia é 9,27. A última está em 8,86. Então significa que ele vai se manter tentando buscar o amplia, que é 9,27, enquanto o preço estiver acima de 8,80. Ao longo do movimento, esse preço de 8,80 ele pode até se alterar, porque os preços são móveis, eles vão se ajustando à medida que a última vai andando. Mas é importante que ele se mantenha dentro da área de tendência. Então, o movimento é iniciado e só mantido acima do rótulo compra e tem objetivo no amplia. Compra é preço de entrada, 8,80 é entrada e stop referencial. Se por acaso você resolver bancar um stop mais arriscado, você tem a última esperança de vingar em 8,76. Ou seja, se ele sair fora do 8,80, grande chance de ele vir buscar 8,76. Você tem aqui o GPP que vai te auxiliar. Se você entrasse agora nessa operação, você estava pondo, supondo que o seu stop fosse o balizador, você está pondo 1,13 de prejuízo contra 4,63 de ganho. A decisão é sua, são quase 3 vezes aí. O balizador é o stop final do movimento, abaixo dele a última sai definitivamente da área favorável à compra. Uma vez liquidada a operação, a tela vai mostrar para você o seguinte: o amplia, com a barra azul seguindo acima dele, o R e o alvo. O mais importante aqui é o seguinte: o sistema não identifica uma operação amplia-alvo. Então, os navegadores não identificam o movimento amplia-alvo. Nova compra só é confirmada quando o sistema trocar o rótulo amplia para compra. Você fala, mas que hora é essa? A hora que o sistema identificar através da volatilidade que o movimento vai continuar comprando. A segunda operação, obviamente, tinha que ser um vende amplia. O movimento é iniciado e só mantido abaixo do rótulo vende. Tem objetivo no amplia. O vende é o preço de entrada e o stop referencial. O balizador, da mesma forma como na compra, é o stop final de movimento. Liquidada a operação vende amplia, da mesma forma, você só será convidado, eventualmente, a entrar em nova venda se esse amplia for trocado para um vende no caso. Nesse caso, nós temos aqui um compra-alvo. O que é o compra-alvo? O compra-alvo nada mais é do que um movimento que ultrapassou o amplia e continuou mostrando compra e o sistema identificou, olha, o preço de compra é 25,12 e ele vai buscar o alvo que é final de movimento em 26,07, aqui no caso de CESP. Então você tem movimento se mantém acima da compra e busca alvo final, tá? Por favor, utilizem o GPP para saber o seu risco-retorno. Nesse momento, se você entrasse agora na operação, se considerar 25,12 como stop, você está pondo 0,79 no risco contra 2,96 de ganho. É uma operação razoável, mas a decisão é sua. Compra é preço de entrada, stop referencial, movimento se mantém consistente, se a última se mantém dentro da área de compra, balizador stop final. Compra alvo liquidado, aquele alvo vai ficar com um OK do lado. Significa que a última foi lá e tocou nele.
O teste A, como nós já vimos anteriormente, é um alvo a ser confirmado. E da mesma forma o sistema vai ou não confirmar esse teste A como alvo. Vende-alvo é exatamente igual ao compra, na tendência oposta. A entrada é o vende, tem que se manter abaixo dela. O vende é entrada e stop referencial. E B, balizador, saída final. Liquidou, acabou, alvo, ok. Resumindo as operações e movimentos, nós temos 4. Compra amplia, vende amplia, compra alvo e vende alvo. Mais uma vez, B, balizador, é importante indicador de área limítrofe entre compra e venda e stop final de movimentos. Agora vamos ver no gráfico Cartesian como você abre a janela de navegação. Nós temos aqui o índice Bovespa e temos esse pequeno ícone aqui. Da mesma forma que nas ferramentas você pode encontrar o navegador de mercado. Se você vai no ícone do próprio gráfico, você vai abrir uma janela indicando 2 possibilidades de análise. Uma para o curto prazo e outra para o intraday. Caso você, independentemente do gráfico, queira acessar o menu geral de navegadores, você vem aqui e abre a tela. Essa tela vai te mostrar todos os papéis e derivativos que são avaliados e analisados online pelos navegadores. Destacamos apenas que os botões em amarelo possuem 2 análises, uma para o intraday e a outra para o curto prazo. No caso de botões normais, cinzentos, eles são apenas para o curto prazo. Temos aqui, por exemplo, Cyrela, abriu agora, nesse momento, está online. A última eu tenho compra, venda. Eu posso abrir aqui, por exemplo, Bradesco. Bradesco eu tenho intraday e curto prazo, eu vou abrir o intraday, está neutro também. Posso abrir o curto prazo se eu quiser, da mesma forma, e está tudo aqui. Caso você queira retornar, você volta para o gráfico e pode abrir a janela que você desejar do índice. Índice intraday e por aí vamos embora. Mantenha com você esse guia rápido que será disponibilizado para os usuários do Cartesian que contratem os serviços do navegador de mercado. Onde acessar, no Cartesian você tem os ícones ou em qualquer lugar que você encontre o ícone ou nas ferramentas. A partir de agora você vai administrar melhor seus investimentos em renda variável, negociando com maior segurança em ambientes voláteis. Mantenha esse guia rápido com você. Caso necessite de explicações ou maiores detalhes sobre as análises, entre em contato conosco ou com o próprio Cartesian. Um abraço e bom trade a todos.